E aí, meus amigos, preparados para a gente conversar o que é estar mais fraco depois de vender 2 bilhões em categoria de base? Preparados para conversar sobre o primeiro storytelling, sobre a primeira narrativa que o Abel Ferreira cria na temporada de 2026? Hoje a gente vai fazer uma análise e um vídeo do ponto de vista de outro comunicador, ídolo do Palmeiras, ex-goleiro Veloso. Eu falei, cara, eu quero ver como as pessoas reagiram, porque na minha live vocês viram como foi minha reação. Quem não viu, a reação tá lá no Não Importa o que Digam. Porque, cara, eu prometi pra mim mesmo levar as coisas de forma mais leve, sabe? E eu falei, só que não é possível que só eu entendo as coisas como elas devem ser interpretadas de uma forma mais séria, né? Ao mesmo tempo, eu fui procurar ontem, ainda ontem, tá isso? Eu fui procurar reações pra ver como que as pessoas reagem, né? Ou seja, eu tenho uma reação mais séria. Vocês viram lá como foi. Mas eu falei, cara, isso tinha que ser levado na piada, velho. Isso tinha que ser levado na sacanagem. E aí eu passei por alguns canais, não tive êxito ali em perceber a, a mesma indignação, até que eu caio no canal do Veloso. E antes de mais nada, eu tava pensando aqui hoje de manhã, né, o Veloso. Não, lógico que ele não vai lembrar disso, mas eu vou contar pra vocês uma história. A minha primeira camisa oficial que meu pai me comprou foi uma regatinha da Parmalat lá na Estação do Esporte. E eu lembro até hoje como o Veloso nos tratou lá. Meu pai fala pouco assim, né? E eu fui comprar essa camiseta e ele tava lá dando autógrafo na loja. Não sei nem se o Veloso, se isso aqui vai chegar no Veloso, o Veloso vai lembrar, não de mim, mas disso, né? Desse evento que teve ali na Moca. E ele tava lá presente, eu acho que até tinha outros jogadores também, mas eu lembro muito dele ali. E eu era pequenininho, eu devia ter uns 6 ou 7 anos de idade, no máximo ali. Não sei se isso foi em 96 ou 97, mas a regata era daquele período de 94, 95. Não era 93 aquela regata, mas era 94, 95. E as mães ali, pais ali, tinham outras pessoas. Eu lembro que uma mãe falou que o filho queria ser jogador, aí meu pai falou de mim ali. E aí ele falou assim, né? Se não der certo no futebol, estuda. E por que eu tô trazendo isso aqui pra vocês? Porque é um cara que eu gosto muito e a forma como vocês vão ver que ele abordou, de verdade, mano, é a melhor forma. E eu vou contextualizar aqui pra vocês do porquê, e lógico, vi a repercussão que deu no nosso grupo, no Twitter. E no final das contas, o que o Abel Ferreira quer com isso? Porque não é possível que o sujeito seja tão burro de não perceber que essas declarações estão afastando ele da torcida. Não é possível que ele é tão burro, mano, que ele não perceba isso. Porque ele não é burro. A parada é que ele não liga. Ele não se importa em ter o torcedor do lado. Ele não se importa a impressão que ele tá passando pra parte da torcida. E eu vou já falar pra vocês uma coisa antes da gente ir pra reação. Eu prefiro muito mais um técnico igual o Felipe Luiz, conhecendo o Abel Ferreira. Um cara que não precisa de frase de efeito. Um cara que não precisa ser esse protagonista que tá saindo do treinador mais vitorioso do clube pra um meme. É assim que eu encaro. E isso tá fazendo com que o Paulista vire obrigação, os títulos acabem nessa temporada sendo obrigação, e caso ele não vença nada, que eu acho difícil, eu acho que o Palmeiras tem potencial pra vencer alguma coisa, o cara sair de maior técnico da história do Palmeiras pra uma maior piada, mano. E eu acho que essa reflexão, quem tem que começar a fazer, não sou eu aqui não, mano. Não sou eu aqui, eu acho que é ele. Porque ele joga um risco exagerado ao trabalho dele, desnecessário, porque nem todo mundo tem a leveza que o Veloso teve pra tratar o tema. Por isso que aqui eu o parabenizo pela leveza. E entendo também, e imagino, tá? Que o Veloso consegue ter essa leveza porque ele foi um ex-jogador, ele sabe de bastidor. Inclusive ele cita um do pai do Gilberto na live dele ontem. Mas o torcedor não consegue levar igual. O torcedor não consegue. E eu vejo e sei que não consegue justamente por trabalhar com isso há 10 anos e ver exatamente como que rola a repercussão. No entanto, eu queria falar pra vocês que hoje eu tô muito mais próximo do Veloso. Você pode ver que a minha reação ali na hora... Cara, eu quase puxo...
Eu quase puxei, desculpa aqui que eu cliquei na coletiva. Eu quase puxei por uma comédia ontem, porque acaba sendo. Ó, inclusive, pra falar de Veloso, eu já vou deixar um corte aqui também que fizeram sobre Marcos, Veloso, Oberdan, Praz e, enfim, os goleiros aqui da história do Palmeiras, Leão e por aí vai. Valdir de Moraes, fizeram um cortezinho aqui, eu vou do Regis Rugolo, vou colocar aqui pra vocês verem também. Mas assim, na hora ali eu quase puxei pra comédia, só que eu tenho uma responsabilidade com a seriedade com o público, velho. E eu não consigo acreditar, velho, que o Abel Ferreira fala uma situação dessa que pode gerar inúmeras interpretações. Ele aproveita a alta do Estevão pra dar uma declaração e as pessoas ficarem tentando achar coisa pra tirar a culpa dele das negociações, que ele diz que liga para jogador, que participa aqui, que eles sentam em conjunto, que é uma tríade, né? É uma tríade. Abel Ferreira, Leila Pereira e Anderson Barros. E depois ele solta uma declaração para parecer que ele não faz parte da tríade. Primeiro ele faz muita parte, que eles trabalham em conjunto, que eles pensam em conjunto. E depois ele dá uma declaração para fazer perceber e a gente notar que não, peraí, ele não participa tanto assim não das negociações. Ele não tem culpa das reposições. Vamos ver como que o Veloso reagiu? Peço seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Um bom domingo pra vocês e bora pra mais um vídeo. O Douglas Campanhol tá aqui. E antes da gente ir pro ponto do vídeo, contei uma história do Veloso, depois assista. Quem tá na live, assiste no começo lá. Quando eu era moleque, acabei tendo contato próximo com o Veloso ali, que foi muito legal, marcou minha infância. Mas o Douglas tá aqui e eu conheço um médico que eu já troquei camiseta com ele. E, se eu não me engano, ele é do Sírio. Trabalhou, enfim, tem o consultório dele. Palmeirense assim de uma forma absurda. Eu pego os áudios pra mensagens hoje de manhã, né? Quando eu acordei um pouquinho mais cedo. Tanto que eu conversei com o Douglas há pouco, falei pra ele que eu acordei mais cedo, tá tendo um evento aqui de Harley. E esse médico falou que o Abel é um palhaço. Sim, um resumo do áudio, ele fala que o Abel é um palhaço e que dentro da empresa Palmeiras, isso só é permitido porque a Leila Pereira pouco se importa. Eu tô resumindo um áudio dele, alguns áudios, mas um áudio de 1 minuto e 15 ali mais ou menos, que ele me enviou. E eu concordo muito com ele, porque todos nós aqui trabalhamos para a empresa, eu já trabalhei para a empresa, vocês devem trabalhar. E o que mais a gente quer é dar declarações assim, sabe? Sobre a empresa, sobre as diretrizes da empresa, fazer críticas. E o Abel faz isso, que no resumo é só para as pessoas relevarem o peso que ele tem hoje no fracasso e no sucesso do clube. Então ele quer meio que tirar esse peso. É aquele funcionário acomodado, é aquele funcionário que não tem cobrança no setor dele. Porque a imagem que passa ontem, para vocês entenderem, eu fui procurar outras reações. Eu me deparo com a do Veloso, e é bom até que deu um probleminha na gravação aí, porque eu explico melhor. Você percebe que o Veloso presta atenção na coletiva, porque há canais do Palmeiras que rodam a coletiva e não presta nem atenção nela, porque nem julgo, tá? Eu nem julgo porque não dá, mano. Realmente não dá pra prestar atenção, senão você fica maluco. E aí eu me deparo com a reação do Veloso, eu falo, cara, isso vai pro canal amanhã. Isso tem que ir pro canal amanhã. Eu sei que eu quase nunca trouxe uma reação do canal do Veloso aqui, eu acho. Trouxe só em vídeo. Então foi bom até que deu um erro de gravação, até pra eu explicar isso melhor. E aí, só pra você entender, tá? Se isso chegar ao Abel Ferreira, é como um médico te avalia, viu, Abel Ferreira? Não é qualquer médico, não, tá? Não tem como falar que não é palmeirense, que é palmeirense pra caralho. Então, aqui, eu tenho um seguidor que é médico, advogado. A gente troca muita mensagem. E não é possível que ele não perceba que essas atitudes estão afastando ele de parte da torcida. Não é possível que ele é tão burro assim. E não é que ele é burro, é que essa tríade, Leila Pereira, Abel Ferreira e Anderson Barros, eles não se preocupam como o torcedor pensam deles. Eles não estão preocupados com isso. Se o torcedor gosta deles ou não. Presta atenção como o Veloso reagiu. Deixa eu só ver aqui se já tá aqui no final. Está. Aqui é quando ele começa a puxar a narrativa aí dos 2 bi. Presta bastante atenção. E perceba, o Veloso tá envolvido com a coletiva. Ele real põe a coletiva e presta atenção. E aí eu tava procurando, sabe?
ontem. Eu falei, não é possível que só eu reajo desse jeito. Aí quando eu abro o X, uma série de críticas já ao Abel. Eu falei, bom, não sou só eu. Vejo o grupo nosso lá, todo mundo maluco. Falei, bom, não sou só eu. Agora eu falei, deixa eu ver os comunicadores que mais ou menos fazem a mesma coisa que eu. Só que aqui é um cara que jogou, né? Inclusive revelou um bastidor ali do que ele acha, né? Que é do Gilberto, do pai do Gilberto, do ex-lateral do Palmeiras aí, que tá emprestado ao Atlético Paranaense. Vamos lá, vamos escutar aí. O Palmeiras, o Luís é um jogador da base que nós já trabalhamos há muitos anos com ele e espero continuar com este jogador, como vocês viram hoje, é um jogador que nos dá um ataque à profundidade, é um jogador malandro, é um jogador que consegue segurar a bola, e mais do que tudo é um jovem, né? Nós temos que fazer com jovens o que outros fazem com homens experientes, e nós temos que usar outros recursos, outra organização para nos batermos com eles, como sempre fizemos, e vamos fazer, como estava a dizer o teu colega, aquela teoria dos 700 milhões que o Palmeiras... Percebe? Ele primeiro pega uma questão do jogador da base, fala sobre malandragem. Vocês que são burros, pô. Abel Ferreira, vocês três, a tríade que é burro mesmo. Vocês não conseguem pegar 80 milhões e contratar um jogador cuja qual tem a característica de um moleque da nossa base? É incompetência de vocês. Mas pega que ele pega o gancho de base e vai aí. Investiu, depois de vender 2 milhões, 2 bi de reais, eu posso dizer que o Palmeiras ficou mais fraco, 1 bi 300. Ficando para o lado, cada um quer puxar a sua narrativa, não é? Palmeiras ficou mais fraco, 1 bi 300. É isso que depois depende de vocês, para o lado que vocês querem olhar. É para os 700 que nós compramos, não é? Ou para os 2 bi que vendemos. E ficamos mais fraco, 1 bi 300. Ninguém se lembrou disso, pois não? Ou acham que eu sou o pior treinador ou o melhor treinador que o Esteve? Mano, olha, ó, presta atenção nas micro-reações do Abel Ferreira. Nem ele acredita no que ele tá falando pro jornalista, meu amigo. Olha isso, cara. Olha isso, velho. Que piada. Como eu falei pra vocês na introdução do vídeo, eu prefiro um técnico como o Felipe Luiz, pragmático, sem querer ser estrelão. Eu prefiro, cara, e falo abertamente pra vocês isso. Prefiro um técnico como o Arthur Jorge. Porque é pragmático, é trabalho, não tem frasezinha de efeito, sabe, mano? É preto no branco, é verde no branco, é isso, velho. Agora olha o Veloso. Presta atenção. Porque o cara tá rindo, eu falei, pô, não é possível que ele vai concordar. Não, não é bem isso. Aqui separa, eu vou falar pra vocês, o sábio do tolo, velho. O sábio, e conforme eu vou ficando mais velho, eu vou percebendo isso. É quem leva as coisas igual o Veloso levou, pessoal. Presta atenção. Obrigado, Abel. Ele achou uma saída para essa história dos 700 milhões, né? Todo mundo está falando dos 700 milhões, ele falou que o Palmeiras ficou mais fraco, 1 bilhão e 300. Esse Abel, eu vou te contar, ele acha uma solução. Acho que ele ficou criando isso lá em Portugal nas férias, né? Ele ficou pensando, todo mundo está falando que o Palmeiras investiu 700 milhões e não ganhou nada, ele achou essa a resposta agora, que o Palmeiras ficou mais fraco, 1 bi 300. É brincadeira, né? Vendeu o Vitor Reis, que não era titular. O Hendrick e o Estevão, não. Os dois eram fera. O Luiz Guilherme não era titular. Vendeu toda a molecada que não era titular, mas comprou jogador ruim. Ficou mais fraco mesmo, isso é verdade. Mas não é 1 bilhão e 300, como diz o Abel, mas que ficou mais fraco. Ficou. Veloso, parabéns, cara. Rapaziada, muitas vezes... Eu quero que vocês assistam depois, que ele fala também do Gilberto. Vai lá no canal do Veloso, manda um salve lá, fala que veio daqui. Se você não acompanha os pós-jogos dele, deu 8 mil visualizações, nós deu o dobro. Vai lá, assiste lá, troca uma ideia, vê o que ele falou. Porque merece ter mais alcance também. Então eu tô fazendo isso daqui também pro público daqui começar a fazer essas comparações mesmo. Sabe? Do cara que jogou, do cara que não jogou. Só jogou base, né? Não fui profissional. Porque chega um ponto, meu amigo, que você viu que ele não concorda, Veloso. E ele faz uma série de críticas que eu prefiro que vocês vejam na íntegra no canal dele. E só me faz assim, viu, cara? Vou dar um recado aqui pra vocês, rapaziada. Só me faz eu ir mais pro lado do Veloso hoje. E levou com leveza, que não concordou, tá? E que o Abel Ferreira precisa raciocinar e as declarações dele já não enganam ninguém.
Porque na hora que vende, ele elogia o processo, depois ele critica o processo. Se posiciona, bicho. O que você pensa de verdade, Abel Ferreira, sobre as vendas dos jogadores, sobre as compras do Palmeiras? Afinal, você participa e liga como ligou pro Marlon ou você não participa? Essa posição, rapaziada, morde-a-sopra, que não parece estar aqui nem ali. Eu tenho nojo, mano, de pessoas assim. Eu gosto de pessoas transparentes, sabe? Eu não concordo com as vendas e ponto final. Mas não, o Abel ele pisa em não concordar e daqui a pouco ele concorda. Daqui a pouco ele fala sobre a captação de receita, daqui a pouco ele critica ela. Rapaziada, eu tô falando sobre mim, não sobre vocês, sabe? No sentido assim de que eu prefiro técnicos assim e tal. Não tô falando pra que você prefira. Até porque é justamente são essas críticas que eu faço aqui que aparecem aqueles palhaços do vídeo de ontem. Eles nem entendem a crítica. Eles não consomem Palmeiras e aí de repente ele cai num vídeo como esse aqui. Ele nem se preocupa com o que o Abel falou. Isso daqui é simplesmente criar um colchão. E deixa eu colocar aqui ó, a declaração dos goleiros. Criar um colchão assim, confortável, uma zona de conforto, para que as pessoas fiquem especulando. Ué, mas então o Abel não pediu o Sousa. Eu não tô nem aí se ele pediu ou não pediu. Eu não tô nem aí se ele pediu o Facundo ou não pediu. O que eu quero é que o Palmeiras vá ao mercado com a mesma disposição que ele forma jogador. Esse é o meu posicionamento. Agora, levar a vida como Veloso é necessária, velho. Porque eu vejo que a torcida do Palmeiras é o primeiro jogo e eu vi como repercute. Meus amigos, pensa na sua saúde, mano. É um papo reto aqui, direto, sincero, honesto com vocês. Pensa na sua saúde, é o primeiro jogo. E já fica a galera, sabe? Por conta da declaração que ele deu. O intuito do Abel Ferreira é só ficar criando essas camadas de escudo para a diretoria e para si mesmo. É só isso, pessoal. Com essas declarações, o único intuito dele é criar camadas de proteção, tá? Para o próprio trabalho e o trabalho da diretoria. Esse é o intuito. Muito claro, o Everton tem contrato, é jogador de Palmeiras, ganhou títulos comigo, é o maior goleiro da história do Palmeiras, quer muitos gostem ou não, e portanto ele tem contrato, ele sabe, como nós fizemos com o Rocha renovou 4, 5 vezes no final depois de mostrar rendimento, é isso que eu... Desculpa, 2 Libertadores não te faz maior goleiro da história. Ó, eu tenho um respeito pelo Everton, pra mim o Everton não chega aos pés do Marcos, ainda que o próprio Marcos, por ser um sujeito muito humilde, considere até o Everton mais vitorioso e mais goleiro, mas de fato não é. Então, assim, isso daqui é o menos importante, mas é tanta necessidade de validação que daqui a pouco ele vai colocar o Veiga acima do Ademir da Guia também. Então, é esse ponto, esse é o Palmeiras, entendeu? Esse é o Palmeiras de Leila Pereira, que acha que a gestão dela é a maior da história do clube, que acha que todo mundo que participou das conquistas das 2 Libertadores incomuns no mesmo ano, pandemia, são os maiores do clube. É os mesmos que acham que Marcos Rocha jogou mais do que o Cafu, jogou mais do que o Arce. E fazer o quê? A gente tem que escutar isso daí e levar na brincadeira. E levar a vida cada vez mais leve, igual o Veloso, do que ficar tentando mostrar para essas pessoas que, pera, vocês não são tão grandes quanto vocês acham que são. Vocês são, sim, gigantes na história do clube. Mas existe um passado de um contexto diferente, onde você teve um Palmeiras desequilibrado, mas que você precisa olhar para os talentos individuais, e a gente não pode pegar e comparar Euler com o Rony, Paulo Nunes com o Rony. Daqui a pouco estão comparando Edmundo com o Bruno Rodrigues, se ele fizer 6 gols em fase de grupo de Libertadores. Então, pera, mano, tenham responsabilidade com a história do clube, né? E assim, fica feio, né? E não é pra mim que isso fica feio, essas comparações, né? Fica feio pra quem faz, né? Pra quem acha que tá falando somente pra geração beta aí. Pra essa geração de molecada de 17 a 22 anos, com todo respeito se tiver gente aqui, mas que não viu e que não tem condição de comparar. Não tem condição de comparar. É a geração que de fato ela vai olhar e vai falar assim, são os 10 títulos, então são os maiores de ponto final. Não, existem situações individuais, né? Quando a gente tá falando de indivíduo, a gente vai pro individual, a gente tira o aspecto coletivo e vai pro individual. O que seria o Marcos com esse conjunto? O que seria o Valdívia com esse conjunto? O que seria o Juninho Paulista com esse conjunto? O que seria o Alex com esse conjunto? O que seria o Paulo Baier
como um camisa 8 do Palmeiras com esse conjunto. O que seria o Claudecir com esse conjunto. Estou citando jogadores assim de capacidade técnica diferente, só para vocês começarem a mentalizar. Então, sim, há muitos indivíduos desse conjunto, né, desse Palmeiras endinheirado, milionário, que em outros clubes saem do Palmeiras e não fazem absolutamente nada. E vocês não refletem, se eles são tão grandes assim. Agora, quando o Edmundo saiu do Palmeiras, ele foi pica, filho. Ele foi pica onde ele passou. Questione-se. Quando o Cafu saiu do Palmeiras, ele foi pica aonde ele passou. Questione-se. O Roberto Carlos sai do Palmeiras e foi pica aonde ele passou. Questione-se. O Alex sai do Palmeiras e foi pica aonde ele passou. Questione-se. Por que os atletas do Palmeiras saem e viram um mero coadjuvante? Questione-se. Por isso que eu acho de total absurdo esse tipo de comparação. Porque esses atletas saíram do Palmeiras e foram foda onde eles passaram, mano. Sempre foram e refletiram no indivíduo o que de fato era projetado pra eles. Tô esquecendo de vários aqui. Citei alguns que eu lembro, assim, de cabeça. Saíram do Palmeiras e jogaram em outras equipes e permaneceram artilheiros, permaneceram relevantes, chegaram em seleção brasileira, conquistaram o pentacampeonato da seleção, alguns do que eu citei. Então, assim, é bizarro essas comparações e são pessoas que perderam o senso de proporção por conta das duas Libertadores, sim, por conta das conquistas. É assim que a gente inicia a temporada. Tô trazendo isso pra vocês, meu ponto de vista, quero saber a opinião de vocês. Comenta, vídeo na íntegra e essa gravação você encontra nas nossas lives na roxinha, participe. Galera que tá comentando aqui, está na íntegra aqui comigo às 9h21 da manhã. Tamo junto, meus amigos. Comenta aí que eu quero saber a sua opinião.